Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dizer que eu sei que algumas pessoas andam por aí dizendo que o Papai Noel não existe, outras pessoas andam duvidando da sua existência, levantando esses tipos de rumores. Então eu estou gravando esse vídeo justamente para falar sobre isso e para responder essa pergunta se o Papai Noel existe ou não. E você vai ver que essa pergunta ela pode impactar diretamente a sua vida e as coisas que podem acontecer na sua vida, não só no Natal, como ao longo do ano todo. E eu escrevi um texto há 3 anos atrás, sempre antes do Natal eu acabo relendo esse texto, e foi o que eu fiz hoje. Hoje nós estamos aqui na véspera de Natal, e eu reli esse texto, e dessa vez ele me inspirou a gravar esse vídeo. Você pode ler esse texto aqui acima, abaixo do vídeo, nesta página, esse texto provavelmente está escrito, e vale a pena você dar uma lida. E é mais ou menos o mesmo conteúdo que eu vou abordar, com algumas diferenças, principalmente que aquele texto eu escrevi há 3 anos atrás, e hoje a minha abordagem aqui é 3 anos no futuro em relação àquele texto. E eu me lembro que eu tive uma infância onde o Papai Noel, no meu caso específico, nunca me decepcionou. Eu sempre acreditei nele com muita força e todos os anos, no dia 25 de dezembro, quando eu acordava de manhã, eu tinha um presentinho lá, alguns presentes para mim, para meu irmão. E ele era tão bonzinho, tão generoso, que ele acabava deixando também alguns presentes para alguns primos, que de repente ele não poderia passar na casa deles por algum motivo, por outro, às vezes por causa de tempo, ele acabava deixando lá em casa. E eu me lembro que os anos foram passando e eu comecei a ficar mais inteligente, né, supostamente. E os meus coleguinhas de escola também. E eu começava a ouvir na escola que tinha coleguinhas meus falando que o Papai Noel não existia, que não me lembro muito bem, um disse que acordou de madrugada e viu os pais dele, olha que coisa incrível, viu os pais dele colocaram o presente na frente da chaminé, enfim, da sala, em vez de ser o Papai Noel em si. Esses meus colegas me contaram esse tipo de coisa absurda. E o interessante é que naquela época, eu não sei se eu não tinha força mental suficiente, eu comecei a, de certa forma, duvidar da existência do Papai Noel. Comecei a me questionar. Para mim era praticamente impossível ele não existir, porque ele sempre foi tão leal comigo, ele sempre foi tão bom, cada Natal sempre foi repleto de magia, era tão maravilhoso que não era possível que ele não existisse. Então isso que meus colegas estavam falando, para mim, não fazia muito sentido. Mas é interessante que no Natal daquele ano, onde eu comecei a ter essa dúvida, eu pedi para minha mãe e para meu pai para que a gente ficasse jogando. Eu acho que era um jogo de cartas ou de tabuleiro. Nós morávamos na França, então, por sinal eu estou aqui na casa que eu vivi esses momentos mágicos, e hoje eu vivo a 8.000 quilômetros, mas nesse Natal eu tive a sorte de voltar para esse lugar. E eu pedi para que a gente ficasse juntos, eu e meu irmão mais velho na época, eu ainda não tinha meu irmãozinho mais novo, e meu pai e minha mãe, que a gente ficasse junto ali jogando até ver o Papai Noel chegar, porque eu queria naquele ano ter certeza que ele existia, para não precisar mais ficar dando ouvidos para meus amigos que diziam aquelas coisas. E nós ficamos jogando, e eu tenho certeza absoluta que eu acreditava plenamente na existência dele ali, mesmo com aquelas dúvidas, porque se eu não acreditasse, eu não teria ficado acordado, lutando contra o sono, desesperadamente para conseguir, com todo o medo que eu tinha, que eu sempre tive muito medo de encontrar com o Papai Noel, mas eu não ficaria ali acordado esperando por ele. Mas aconteceu que às 3 horas da manhã, aproximadamente, 15 para as 3, eu não aguentei, acabei dormindo. E foi uma pena, porque foi realmente poucos minutos antes do Papai Noel passar lá em casa. Foi poucos minutos. Eu digo isso porque eu acordei 5 horas, ansioso. Nossa, eu falei, cochilei, não é possível. Quando eu acordei eram 5 horas e, por incrível que pareça, ele já tinha passado naquele tempinho que eu dormi e os presentes estavam ali. E é interessante porque eu acabei perdendo a oportunidade de encontrar com ele por poucos minutos. Enfim, aquele Natal passou e nós entramos num novo ano, eu um pouco mais maduro, supostamente, um pouco mais inteligente ainda, e os meus coleguinhas ainda mais inteligentes. E nós ficamos todos tão inteligentes que eles conseguiram me convencer naquele ano que o Papai Noel não existia. E naquele ano, especificamente, eu acreditei realmente que ele não existia mais, não é? Foi um
um ano muito, uma mudança de crença, de mindset muito grande para mim, porque ali já não havia mais dúvida, para mim era claro que ele não existia mais. E quando eu já tinha essa certeza absoluta, eu fui então ver minha mãe e falei para ela: mãe, Papai Noel existe? Meio que revoltado, não é? E ela me disse assim: filho, ele existe para quem acredita que ele existe. E ele não existe para quem não acredita que ele não existe. E quando minha mãe me disse isso, eu não imaginava que aquilo, quando eu virasse adulto, seria talvez uma das frases de maior sabedoria que eu já tivesse ouvido na minha vida. É incrível porque a partir daquele ano, ele realmente deixou de existir para mim. E nunca mais, aos 25 de dezembro pela manhã, havia ali presentes no pé da árvore. Aquela magia que até então acontecia todos os anos, deixou de acontecer naquele ano. E o Papai Noel realmente deixou de existir. Eu vi que minha mãe estava certa. E eu vi que realmente, para quem não acredita, ele realmente não existe. E os anos foram passando e eu percebi, lendo alguns livros, inclusive O Poder Sem Limite, Sem Limites, do Anthony Robbins, e estudando algumas coisas e observando a vida como ela acontece, eu acabei percebendo que, na verdade, existem dois tipos de Papais Noéis, né? Papais Noéis. Existem dois tipos. E é interessante que existe o Papai Noel dos adultos e existe o Papai Noel das crianças. E o Papai Noel das crianças, ele é maravilhoso, ele é realmente incrível, ele é encantador, mágico. Mas o Papai Noel dos adultos, ele é ainda melhor. Isso é realmente alguma coisa que eu não podia imaginar. Talvez o único Papai Noel que não existe é o Papai Noel dos adolescentes. Esse aí eu ainda não conheci, talvez você conheça. Mas o Papai Noel dos adultos, ele é incrivelmente melhor do que o Papai Noel das crianças. E eu vou te dizer por que isso. O Papai Noel das crianças, ele lhe faz sonhar o ano todo e às vezes no dia 25 de dezembro ele lhe recompensa com algum presente que materializa esse sonho. E o Papai Noel dos adultos, ele pode lhe recompensar todos os dias do ano, sem que você precise esperar pelo 25 de dezembro. E é isso que eu acho incrível. E quando minha mãe me falou aquela frase de que ele existe para quem acredita e não existe para quem não acredita nele, o Papai Noel dos adultos é exatamente assim também. E quando o Anthony Robbins fala que o ser humano tem todo o potencial de fazer tudo que ele deseja, e a única coisa que diferencia aquele que consegue utilizar o seu potencial e aquele que não consegue é justamente a crença. Aquele que crê no seu potencial, aquele que acredita que ele pode realizar, ele consegue realizar. Só que até acreditar, existe um certo trabalho a ser feito diariamente para alimentar o nosso terreno da crença. A gente precisa se cuidar, se tratar bem, investir em nossa educação, em nosso conhecimento, em nossas crenças, nos cercando por pessoas que vão nos estimular, que vão nos inspirar, por ambientes, por coisas que vão nos inspirar e nos motivar. E desta forma a gente consegue acreditar nesses presentes mágicos que podem chegar em nossas vidas todos os dias. E esses presentes são trazidos pelo Papai Noel dos adultos. E ele se chama recursos, recursos impulsionadores. Ter coragem, ter medo em certas situações, ter força, ter fé. Isso tudo são recursos. E esses recursos podem vir ou não em nossas vidas, a depender da nossa crença. Então, uma coisa eu tenho certeza, hoje, eu tenho certeza que não só o Papai Noel das crianças existe, como o Papai Noel dos adultos também existe. Ele nunca deixa de existir. E se de repente a gente consegue chegar para um adolescente e já ensinar para ele sobre a existência do Papai Noel para adultos, talvez não exista nenhuma faixa etária que fique desprovida do seu Papai Noel. E o interessante é que o tempo passou e eu vivi a magia do Natal pelo Papai Noel das crianças, deixei de viver
essa magia por algum tempo e voltei a viver a magia do Papai Noel, dos adultos, todos os dias da minha vida. E agora, 3 anos depois daquele texto, eu tenho um garotinho que tem 4 anos, o Logan, e que está prestes, esperando o trenzinho dele que o Papai Noel vai trazer, e vai mesmo. Ele acredita muito nisso e o Papai Noel não vai decepcionar. E ele me inspira a continuar acreditando no outro Papai Noel, aquele que vai fazer com que todos os nossos dias do ano de 2016 sejam dias maravilhosos, cheios de possibilidades, cheios de oportunidades, cheios de autorrealização, de felicidade, porque é esse presente que eu quero oferecer todos os dias da minha vida para as pessoas que eu amo, que estão ao meu redor, para as pessoas que de alguma forma eu posso alcançar direta ou indiretamente. Então essa crença eu levo comigo e eu lhe convido a acreditar no Papai Noel ou nos Papais Noéis e dissemine essa crença, porque com certeza ela tem muito mais bem a trazer do que mal. Então, eu lhe desejo um Feliz Natal, já lhe desejo um pouco antecipadamente um feliz 2016. Não deixe o Papai Noel ir embora amanhã. Deixe ele chegar e fique com ele, com você. Você pode. Feliz Natal. Um beijo, um grande abraço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.